E aí, galera, suave na nave, chique na bigode, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Varíola Virulenta. Eu sou o Miojo e iremos começar um episódio mais uma vez com uma entrevista bem bacana que nós trouxemos pra vocês. Mas como que você está, Chay? Salve, Miojo, salve, camaradas ouvintes. Tô aí, tô feliz, Miojo, que a gente tá com, de novo, mais um episódio do Varíola, de número 41 dessa vez. Tamo avançando, né? E cumprindo com a nossa com a nossa promessa de sempre trazer uma pessoa para trocar uma ideia com a gente, né? Uma vez por mês isso tem acontecido. Exatamente, mas antes de iniciarmos esse bate-papo super bacana aqui, vamos dar os avisos de sempre. Se você está ouvindo independente do agregador de podcast, vai lá, segue, dê a sua avaliação no nosso podcast e compartilhe esses episódios, né? Que ajuda bastante também o crescimento desse show. Outra coisa importante, que se você não sabe ainda, nós temos lá o nosso Apoia-se. Se você quer dar aquele passo extra, né, aquele extra step no seu engajamento aqui, você pode ir no nosso Apoia-se /Varíola Virulenta, que é uma forma também de vocês darem um apoio financeiro para contribuir para o crescimento desse podcast, não é, Chay? É isso, e também o Apoia-se, se você acessar lá, você vai ver que a gente tem um planejamento do que a gente quer para esse canal também, né, Miojo? E contribuindo com as metas ali, conforme a gente vai atingindo, a gente tem planos de crescer e transformar isso numa grande comunidade, com colaboradores. E o Apoia-se tá lá, né? É uma forma de vocês conhecerem mais do que a gente está planejando e se interessar, se puder, se fizer sentido para a realidade sua, a gente fica muito agradecido com um apoio de 5 a 100 reais. O que couber no seu bolso, né? Ou um cafezinho ou um jogo do PlayStation. É isso. Vamos lá, então. Vamos iniciar esse episódio porque hoje vai ser um papo super bacana. Episódio de hoje: urbanização e política. Estamos de volta aqui para falar sobre tantos assuntos e nesse episódio tivemos a honra de convidar a Aimee, né, empresária, arquiteta, já fez parte aí de administrações públicas também na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Como que você está, Aimee? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, gente. Então, bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite, né? Concidadãos de minha pátria, já dizia Antígona de Sófocles. Muito bom estar aqui com vocês. Nós que estamos felizes de tê-la aqui para trocar esse bate-papo com a gente, né? Eu acho que a melhor forma de introduzir você aos nossos ouvintes seria você contar um pouco da sua história, né? Para quem não sabe, né? Eu conheci a Aimee há muitos anos atrás. A gente se conheceu fazendo um cursinho. Para quem é de São Paulo vai conhecer, que era o cursinho da Poli ali na Lapa. Justamente. Nossa, quantos anos faz isso? Eu nem lembro mais. Acho que era 2007, 2008. Éramos jovens, sonhadores. Exatamente. E envelhecemos. Envelhecemos. Não perdemos ainda a vontade de mudar alguma coisa, né? No nosso Brasil. Exatamente, né? E com o envelhecimento também vem a nossa experiência, as situações que passamos e coisas que aprendemos, né? Mas conta um pouco aí sobre a sua história, brevemente. Então, é muito bom quando a gente vai falar da gente mesmo, né? O porquê que a gente tem que falar. Até mesmo para a gente poder também compartilhar e as pessoas se espelharem, né? Então, eu quero aqui, com muito carinho, falar de mim, né? Porque não é algo, pode ser que seja fácil para algumas pessoas, mas eu... Enfim, né, sou filha de paulistano com uma sergipana, né, eu moro em Aracaju, né, uma cidade menor estado, Sergipe, né, do nosso Brasil, mas que consegui ter bastante influências culturais, não só do Nordeste, mas como Sudeste, e acabei me formando, né, em arquitetura e urbanismo aqui em Aracaju, e desde então, não só consegui uma carreira dentro do poder público, mas também, principalmente na parte de transporte público, mas também, desde um pouco antes, trabalhei aí na parte de marketing, né? Eu digo que eu sou uma das dinossauras do marketing, do planejamento de marketing.
e desde 2009 que eu atuo. Então, depois do cursinho da Poli, comecei a me engajar um pouco nesse mundo do marketing, sem saber que era marketing. E hoje, né, com mais de 15 anos de experiência nessa área, e também sou artista internacional, né? Eu já fiz exposições no Louvre, em Nuremberg, enfim, em outros lugares que eu acabei esquecendo aqui de falar, Rio de Janeiro, aqui no próprio Aracaju. E assim, o que houver arte, eu tô aí em toda parte. Vamos dizer assim. Tem uma curiosidade que talvez o Chai não saiba, mas a Aimee, ela é conhecida muito, ela ficou muito conhecida também por causa de uma arte que ela fez sobre a Mona Lisa, né? Sobre uma releitura sobre a Mona Lisa, não é verdade? Foi, justamente. Antes da pandemia, né? Acho que foi um tempinho, acho que foi 1 ano e meio antes da pandemia. Eu decidi, né? Eu tinha feito a primeira vez uma exposição no Louvre, mas só tinha ido meu quadro. Porque é muito caro, tá? Não só o quadro, mas ir junto é um pouquinho mais caro. E no outro ano eu pensei, não, eu quero muito ir, né, pro Louvre junto com o meu quadro. E a temática, muitos artistas que também estavam levando seus quadros iam fazer né, utilizar um pouco, né, da Mona Lisa nos quadros, e aí veio à tona a ideia de juntar a Mona Lisa com a Maria Bonita, né? Então veio a Mona Linda. E a Mona Linda, eu digo Irado. que é a minha arte pop, né? É uma arte que meio que marcou muito, assim, e eu não esperava também tanto, né? É aquela coisa, né? Às vezes a gente gosta muito de algo que não necessariamente as pessoas se identificam tanto quanto aquela que você fala, não, essa aqui tá muito... Mas que o pessoal adorou e até hoje ela é referência, assim, nas minhas artes. E a gente consegue encontrar o seu trabalho como artista? Sim, tenho agora o site que é a marca Aimee, que no caso você pode acessar meu e-commerce, né, que eu vou ainda começar a lançar os quadros, aliás, né, depois eu deixo com vocês o link para as pessoas conhecerem. E também o próprio Instagram, né, que é o aimee.tcart, T-K-A-R-T, né, que é Think Art, pensar com arte, a abreviação, onde eu também coloco e exponho alguns quadros e, enfim, são esses 2 mecanismos que você pode encontrar, né? Ou até mesmo no próprio Google ele já vai aparecer a Mona Linda. E assim, foi muito interessante também esse quadro, porque quando eu voltei do Louvre, a maior colecionadora de Mona Lisas, né, que ela mora no Brasil, ela comprou o meu quadro. Então, eu só tenho mesmo as ilustrações para deixar de memória, tanto para mim quanto para as pessoas que quiserem comprar o quadro. Ah, mas eu já tô seguindo aqui. O Miojo, aqui nos bastidores, ele já compartilhou os perfis aqui comigo. Mas a Aimee falou, né? Pra quem tá ouvindo a gente também quiser seguir. E eu também já tô aqui seguindo, porque eu quero encontrar essa arte da Mona Lisa, quero dar uma olhada. Eu vou colocar também todas as suas redes sociais aqui na descrição desse episódio pra galera conhecer mais seu trabalho, né? No geral, que é importante também. Mas de artista, né? Você veio pra essa participação na vida pública de alguma forma, né? Você cai nesse meio da vida pública. E como que isso acontece exatamente? Sim, é bem interessante porque, assim, eu estava finalizando o período, já estava para me formar em arquitetura e urbanismo. E eu tinha 6 meses antes, tinham aberto um edital no site, né, de um poder público aqui de Aracaju. E aí minha mãe querendo, não, mas se inscreva, vai que você consegue. E aí eu consegui entrar como estagiária, né, durante 6 meses. E depois ia acabar porque eu ia, enfim, ia me formar, né, então você não ia mais virar estagiário. E aí eu lembro, esse dia, eu tinha uma mania de, quando eu não tinha nada para fazer, eu pegava meus papéis durinhos de papel canson e ficava desenhando na sala. E aí, nesse dia, eu lembro muito bem porque eu estava desenhando e aí saiu correndo uma das estagiárias e disse assim, Aimee, o novo diretor, ele tá querendo saber dos estagiários quem vai se formar, porque ele quer contratar daqui mesmo. E aí eu fiquei até 7 horas da noite. Tipo, se eu saía 1 hora da tarde, eu fiquei até 7 horas da noite esperando, desenhando. E aí ele falou, né, que me contrataria depois disso. E eu digo que foi bem iluminado isso, sabe? Porque eu não esperava aquilo. E foi aí que eu comecei a adentrar de uma forma mais específica, né? Mais intensa nesse mundo. E, assim, eu acho que a criatividade,
ela leva a situações em que a gente não espera e a gente fica muito feliz quando existem pessoas que estão ao nosso redor que nos permite criar de alguma forma, né? Então, eu já fiz projetos em que às vezes eu via uma oportunidade de poder mostrar possibilidades que aquilo poderia, enfim, colaborar com a sociedade. E eu dizia, né? Posso fazer tal coisa? E aí o diretor dizia, pode. E dava certo, né? Então, o que eu posso até dizer que um dos projetos que eu mais acho bonito, assim, que a gente criou, que é bem curioso, foi urbanizar um cemitério. Como assim? Explica esse processo. Pois é, gente, urbanizar um cemitério é algo muito... Assim, né? Ninguém pensa nessa parte, no fim das contas, e a gente só percebe quando realmente, né, tá ali chegando, ou algum parente e tal. Mas, assim, o que eu percebi dentro dali da logística, que não estava muito boa. Então, eu percebi que poderia contribuir com o mínimo, né? Então, o mínimo era um cadastro mais preciso. E o urbanismo, ele é muito disso, né? De você... A gente vê... eu até digo assim, que a antropologia, ela vê a pessoa, o grupo. O urbanismo, a gente vê uma quantidade maior, a gente vê números. Claro que eu me decepcionei quando eu escutei essa frase, mas... Quando a gente pensa nisso, é porque não é um pensamento frio, é porque a gente planilha, a gente vê o espaço, né? Mesmo que a palavra espaço seja um pouco abstrata, né? Porque, tipo, que tamanho significa ser um espaço? Espaço de quê, né? Mas precisa caber um quantitativo de números, né? Que são de pessoas, para que elas possam conviver de uma forma plena e feliz, né? Independente se está viva ou se está morta. Vamos dizer assim. Então, nesse projeto, o que foi que a gente fez? A gente fez uma planilha, percebi uma problemática, porque as pessoas não sabiam onde as outras pessoas estavam. Então, sei lá, a mãe ia deixar flores no túmulo do filho, botando em outro lugar, entendeu? Então, eram situações que poderiam ser muito besteira. Ah, não, pra quê, né? Mas quando você diz assim, olha, sua tia tá na Rua das Araucárias, no bloco dos Flamboyantes. E aí, quando você tem uma sinalização indicando onde a pessoa está, é emocionante, entendeu? A gente via pessoas chorando de emoção, porque antes não sabia onde estava e encontrou. É uma questão de humanização, né? Acho que desse processo, né? Justamente. E assim, como eu era muito jovem, o diretor ainda me chamava de estagiária. E aí, quando chegava alguém pedindo para saber onde é que estava, se encontrava, aí ele pedia para a pessoa ir para minha sala. E aí, os estagiários que estavam comigo, a gente cadastrou mais ou menos 5.000 jazigos. E isso é muito, né? Então, foi um processo muito intenso. Tinha bastante estagiário, a gente fez um projeto durante 3 meses, né? Arduamente, ali, cadastrando. E hoje em dia, isso virou um sistema, né? Então, algo que estava em planilha virou um sistema que hoje em dia se utiliza do início, que foi esse start, né? Mas assim, é aquela coisa, é um conjunto. Não adianta você ter uma boa ideia se você não tem um gestor que diga assim, faça, ou não, dou carta branca para fazer. E é isso que eu acho que a criatividade ela aflora, né? Não é aquela coisa de, eu preciso de um momento criativo. É a necessidade de se fazer para poder, né? É a sua oportunidade. A gente não pode deixar de perder as oportunidades, né? Enfim. E aí foi legal porque também a gente fez um estudo, né? Por exemplo, a gente falou dos jazigos. Mas também tem a questão das gavetas, né? Os ossários, os suários, né? E isso também reverbera um pouco de polêmica. Por quê? Porque se a gente for analisar o tempo de duração de um corpo para você tirar, requer um tempo, principalmente em época de calor. Então, meio que também organizou esse tempo de saída das pessoas. Se você tem um controle de quanto tempo aquele corpo está ali, você acaba não tirando o corpo errado. Entendeu? Mais ou menos esse processo de retirada é de 2 anos e meio, quando está em um espaço quente, né? Um espaço que é calor por muito tempo. Então, você pode retirar o corpo 2 anos e meio. Então, se você tira com 1 ano e meio, não é agradável. Quer queira, quer não. Lembrando que as gavetas, elas são rotativas, né? Elas têm esse processo. A maior parte das pessoas, elas não são donas, né, do espaço. Eu acho muito louco esse processo, né, de você ter que comprar um terreno para depois de morto. É um negócio, assim... Eu acho uma doideira, assim, do ser humano, mas faz parte dos rituais. Cara, eu ouvindo a Aimee falar, eu fico um pouco chocado, porque eu acho que eu nunca parei pra refletir sobre isso tão a fundo assim, sabe? É?
Pois é. E eu tô pensando assim, porque exatamente isso que a Amy falou, quanto tempo leva, né, por um corpo? Como é que faz essa gestão, né? Tipo assim, e se a pessoa for muito antiga, né? Tipo assim, não tem mais familiar, alguma coisa do tipo, já foi todo mundo. Justamente. Não, e uma coisa mais engraçada é porque depois a gente começa a meio que dar um passo para trás, né? Por exemplo, quantas pessoas morrem por semana? Será que tá agregando o cemitério de tantas pessoas? Exato. Né? Sim, Aí você tem espaço pra isso, né? se tem espaço para isso. Então a gente começou a perceber, por exemplo, que as pessoas, né, morrem, não vou dizer assim, né, mas existe uma mortalidade de pessoas muito alta não é nem de, sei lá, de sexta para sábado, sábado para domingo, mas sim de domingo para segunda. Então, às vezes, tem situações em que domingo para segunda o quantitativo de pessoas elas são muito altas. E a maioria das vezes são de mortes, por exemplo, questão de droga, briga entre vizinhos, enfim, mais especificamente pessoas jovens. Então tem cenas muito chocantes, né, que a gente acaba vendo, né, durante esse cadastro de total caixão. E às vezes a família não tem nem caixão. E às vezes procuram um caixão para uma pessoa que não tem nem família. E tá lá o coveiro enterrando essa pessoa. A gente viu também uma situação muito calamitosa nesse sentido durante a pandemia, né? Que não tinha espaço, né, nos cemitérios, então tiveram, em alguns lugares, muitos lugares tiveram que fazer aquelas valas comuns, né? Sim. Cavar um buraco imenso e começar a colocar as pessoas lá porque não tinha mais lugar. E todo o processo também do Covid, né? Porque o Covid, ele gerou caixões selados, né? Também, né? Não tinha o processo do waking, né? Que é quando as pessoas se reúnem lá para se despedir da pessoa morta. Então nada disso foi cortado, né? Todos esses processos. Missa do sétimo dia, né? Não, a missa do sétimo dia também. Não, né? é quando você vai velar o corpo, não é não? Isso, tá falando? É no velório, exatamente, isso. O processo foi alterado, né? E falando sobre isso, né? Mas é engraçado porque em São Paulo aqui a gente tá passando um processo complicado com cemitérios, né? Porque a nossa prefeitura, ela privatizou a concessão de todos os cemitérios. É verdade. E isso tá gerando um problema gigantesco, porque o custo básico aqui em São Paulo tá passando de 5.500, 7 mil reais pra enterrar alguém. Nossa, que é surreal, né? É surreal. Eu nunca pensei sobre morte, né, até minha mãe morrer. Sim. Que aí você começa a ver esse processo de... porque tem gente que paga terreno no cemitério, e aí você tem que escolher caixão. Eu sempre falei, né, que quando eu morrer eu quero que vocês cortem meus dedos e me joguem numa vala pra ser como indigente. Porque não tem nada que vai me deixar mais puto do que pessoas gastando dinheiro com o meu enterro. Ou você pode fazer um velório igual acho que dos monges no Tibete, né? Que Pois eles é, eu também acho melhor. Eles pedem pro corpo deles ser esquartejado e eles dão pros urubu comer. Que é melhor ainda, né? Você vai pro ciclo da natureza. Exato. Eu respeito os rituais, assim, mas eu, por exemplo, eu não entendo por que as pessoas querem ser enterradas, sabe? Que é um espaço que é ocupado por corpos, né? Que não tem mais função social, tem da memória e tal, não sei o que lá. Mas eu acho que, eu não sei, sabe aqueles papos que eu falo com o Chay? Eu acho que a gente não tá preparado ainda pra conversar isso publicamente. Não, eu ia falar, assim, seria muito mais prático e eficiente e teria espaço pra todo mundo de uma forma digna, pensando assim agora, tá? Se todo mundo fosse cremado, né? Se a pessoa fosse cremada, porque daí você teria como fazer uma gestão um pouco mais humanizada, talvez, né? É um exemplo da administração pública do Japão e da China, né? Eles cremam os corpos, né? Eles cremam, não tem espaço. No Japão, bonitinho, bota numa urna, mantém o lance da memória, do respeito, um local pra ir visitar. Pô, aí eu acho irado. Mas tem esse lance, né? As pessoas, porque de onde vem, né, essa coisa do enterrar o corpo? Pra não espalhar doença, eu acho, né? Acho que começa aí. Talvez no passado, sim, faz sentido. No passado, sim. Mas falando ainda de arquitetura, que eu acho super interessante, porque arquitetura pra mim também é política. Eu mudei... Eu observei muito isso porque eu comecei a acompanhar alguns arquitetos, né, que falam sobre urbanismo, principalmente, né. São Paulo, ele passa... Eu conheço Aracaju, né, e os prédios, acho que de Aracaju, principalmente no centro de Aracaju, eles são muito similares com essa infraestrutura de São Paulo. O que eu vejo de problemático em São Paulo, pensando nesse ponto de vista de público mesmo, né, de administração pública, sobre a arquitetura, é que a arquitetura ela se perde muito
em não criar espaços funcionais. Em São Paulo você tem essa crescente de empreiteiras que querem construir prédios com muros gigantescos, nada em volta. Você tem o caso da Zona Norte, que tem um complexo gigantesco de apartamentos. A gente tá falando de mais de 1.000 famílias assim, num condomínio. E aí você vai andar na rua, você não tem nada na rua. A rua é simplesmente ruas de muros altos, onde você não tem segurança, né? Porque você não cria espaços úteis, como era antigamente as construções de prédios, né? E você tinha embaixo do prédio uma lojinha, uma quitanda, uma costureira, sabe? Esses espaços, eles estão desaparecendo, né? Pela essa arquitetura funcional que a gente vive hoje em dia, né? Isso não é meio problemático, até mesmo para ocupar os espaços e na relação de segurança, pelo ponto de vista até mesmo da administração pública. Olha, você falou até coisas muito bacanas, assim, vieram muitos insights agora, de muitas palavras, e tomara que eu não esqueça nenhuma delas. Porque o que acontece? Existe um movimento, é até muito interessante vocês pesquisarem, que é o WRI, que foi um projeto que eu participei, tive a honra de participar. Então, por exemplo, teve o encontro no Rio Grande do Sul, em Campinas, no Pará. Esse ano eu não participei, mas nessas três regiões eu pude ver muitas cidades querendo se reinventar, né, nesse processo, vamos dizer assim, não só numa questão de plano de mobilidade, né, mas também a ideia da acessibilidade. Porque o que acontece? A gente meio que se adentrou um pouco do cemitério, mas aí eu vou puxar um pouquinho no seguinte: será que o espaço público ao redor, né, no caso uma calçada, ela integra com a cidade, as pessoas elas têm acesso até o cemitério? E aí quando a gente começa a pensar assim, existem N projetos, né, acessíveis, onde em Portugal eles têm um plano pedonal, que é o quê? O plano de pessoas que andam na cidade, não é transporte público, né? É mais voltado a um formato e um desenho de circulação nas cidades. Por exemplo, entre o espaço público, por exemplo, por que não em um terminal de ônibus, se for próximo a um cemitério, se é próximo à prefeitura, por que não deixar um formato bem acessível para as pessoas que vão para o terminal até a prefeitura, né? Fazer esse caminhar mais fluido, né? Vamos dizer assim. Então tem situações em que existem muitos projetos, né, minis que vão se tornando macros, porque a gente vai juntando calçada, a gente vai juntando ponto de ônibus com segurança, a gente vai juntando o próprio transporte público, e aí percebe que existe também uma movimentação para melhorar, né? Isso, porque é geral. O Brasil ele está sendo reconstruído, essa ideia do plano de mobilidade, né? E quando a gente fala do plano de mobilidade, não é só questão de transporte público, né? Porque a gente percebeu que, assim, se a gente for notar, nós urbanistas, né, a gente define a forma como as pessoas andam em cada cidade. Se a gente for pensar nisso, as linhas que se desenham na cidade influenciam a forma como a gente vive. Se a gente for analisar assim, filosoficamente, sintaticamente falando, a gente começa a perceber como a gente é influenciado pelos desenhos da nossa cidade. E esses desenhos, eles vêm de onde? Eles procedem de onde? Da circulação. Então, se a gente for notar, né, o desenho da cidade, ela não vem a partir de moradia, ela não vem a partir do comércio, ela vem a partir da circulação, do ir e vir. Então, por isso que é tão polêmico hoje em dia esse estudo, essa necessidade. Então, teve situações em que eu vi, né, de projetos, por exemplo, simples ponto de ônibus, lá em Campinas, não sei se vocês já viram, mas tem um totem de segurança. Se uma mulher fica até muito tarde no ponto de ônibus e tá sozinha, e ela tá muito mal de estar ali sozinha, ela pode clicar no touchdown lá no touch lá do totem, e aparece uma atendente para falar com ela. Pra acompanhar ela naquele processo de espera, né? Justamente. Então, tipo, eu acredito que nesse início é um pouco complicado de outras cidades aderirem, porque são milhões ali investidos para ter um totem desse, né? Não sei quanto necessariamente, mas é caro, né? Para você estar investindo agora. Então, são situações também que a gente pensa e para, né? Quais seriam outros formatos para facilitar isso também dentro do poder público, né? Utilizar também de empresas que queiram tomar conta da cidade. Então, por exemplo,
você ter pontos de ônibus, lá no Rio Grande do Sul tem isso, pontos de ônibus, sei lá, a pessoa tá bêbada e quebra o vidro do ponto de ônibus. No outro dia, a empresa que está ali protegendo aquele ponto, ela reconstrói o ponto, né? E isso faz com que também pessoas que queiram vandalizar entendam que aquilo não é bom. A gente sabe também o significado do vandalismo. Quanto mais eu tiver isso, mais também eu tenho a atenção de que alguém precisa dar atenção, né? Então, é um jogo também de mostrar que, ó, estamos ali cuidando. Por favor, deixa arrumadinho, porque o outro vai estar usando. E também essa questão do niilismo, né? Eu lembro que na faculdade, eu estava vendo algumas coisas para o meu TCC e eu queria falar no meu TCC sobre niilismo. E o meu processo foi outro. Foi falar sobre estação de caminhoneiros. Ai, foi uma decepção. Não queria falar sobre isso, mas o meu orientador, ele disse que niilismo era mais para mestrado. Mas por quê? Porque era uma situação onde você estuda a culturalização, né, do ser humano. Ou seja, que queira que não, a gente, mesmo que a gente fique lutando, procurando, desenvolvendo projetos para não só a própria cidade aderir, né, e poder compartilhar isso em outras cidades e testar em outras cidades, mas a gente também está no processo da pessoa perder um pouco da sua identidade, perder um pouco do senso, né, dessa vivência em comunidade, desse tempo de vivência, respirar a cidade. E aí eu lembro muito, e eu não lembro qual era o arquiteto, eu estava numa palestra de um arquiteto famoso aqui, ele era paisagista até, e ele falou do niilismo, e ele citou um exemplo muito interessante, que foi, quando eu tenho muitos prédios altos, a perspectiva é de que quanto mais eu estiver longe do chão, eu fico mais longe do tempo. Então, quando eu tenho esse desgrude, né, do que é viver, eu acabo também perdendo a sensibilidade do que está ocorrendo no meu espaço, né, ao meu redor. E isso é muito louco, né? Quando a gente começa a pensar assim também, nesse processo, me lembra muito a questão também anarquística, né? Porque eu não sei, assim, eu aprendi um pouco do anarquismo, né? E mesmo que as pessoas achem que é para botar uma garrafa e explodir as coisas, que às vezes as pessoas pensam que anarquismo é isso. Faz parte do processo? Faz, mas não é isso. Mas não é isso. Quando você começa a perceber a importância de se viver em comunidade e o respeito mútuo dessa necessidade de acontecer, você começa a entender que você pode estar dentro do sistema, mas você não precisa dizer quem é você para mudar o sistema. Você simplesmente muda. Então, quando eu simplesmente muda de uma forma sutil e mostra que é possível, mesmo que as pessoas digam que não. Acho que quanto menos você disser um processo seu, né, dentro de um desenvolvimento, um projeto ou finalização dele, é importante que as pessoas vivam e sintam esse processo. E eu acho que o anarquismo, ele traz muito essa acessibilidade, né? Você ter esse tempo de desmame de certas situações para você depois entender que aquilo funciona. Eu acho que é um processo de compreensão que acho que o ser humano tem um pouco lento, né? É tudo logo, é tudo agora, e não curte essa transformação, né? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos em 2 semanas. Beleza, amigo. Se você quer isso, ó, você vai ter que fazer trocentas maneiras e coisas. Você tá pronto para isso? Não, então, por favor, né? Menos. E eu acho que é isso. É muito importante, quando estava até conversando um pouquinho com o Chay anteriormente, e aquela pergunta, né? O que foi que você fez para chamar a atenção do poder público? Né? E foi interessante quando ele falou a questão dos partidos, né? Mas antes eu me senti envergonhado. Ah! Por que Porque você a minha envergonhado? primeira resposta foi porque eu tenho preguiça. Pois é. E não é ruim ter preguiça. Não é ruim, porque pessoas preguiçosas, elas observam mais as coisas e elas procuram soluções mais rápidas. É verdade, isso é verdade. O ócio tem um papel fundamental. Então, tem, mas não existe progresso da sociedade sem a pessoa preguiçosa. É o que eu sempre falo, mano. Pra você ter inventado a roda, é porque você olhava aquele caminho e você falava assim, mano, eu não quero fazer aquilo.
Deve ter uma forma mais fácil de fazer essa merda. E aí alguém pensou na roda, entendeu? E eu acho que o progresso da humanidade ele é baseado não no esforço, mas na preguiça. De pessoas que tiveram tempo para pensar o além, né? E sair da rotina, né? Pois é, e eu acho que pessoas preguiçosas é que chamam pessoas proativas de proatividade tóxica. É uma proatividade tóxica. Isso é verdade, eu conheço pessoas assim. Só pessoas preguiçosas podem dizer, né? A Exato. proatividade tóxica. E assim, um ponto muito, muito interessante, pela experiência, né, assim, do que eu tive e das coisas que a gente começa a perceber, é que quando a gente tem uma ideia e ela está escrita, é muito melhor você apresentar ela de alguma forma para alguém do que você já ir no macro, né? Então, por exemplo, tem um partido em São Paulo que eu consigo ter abertura. Abertura com quem? Com quem você pode contar, né? Porque existem políticos que querem muito oportunidades ou até mesmo projetos que possam levar, né? E assim, claro que a gente tem que entender que, às vezes, é o vereador ou é o deputado que vai estar ali à frente daquele projeto, mas a gente tem sempre que pensar que a gente está fazendo bem para a comunidade, né? Então, já pensei muito essa questão, por exemplo, do anarquismo em comunidade, de você fazer uma horta coletiva, né? De você criar um projeto que você pode utilizar espaços que não estão sendo utilizados da melhor forma e você criar ali uma horta comunitária, ela é interessante. E aí tem outros elementos, mas justamente a intenção é o quê? Que as pessoas vivam o espaço, né? As pessoas sintam isso. E de novo, né? É a criatividade e a forma de enxergar esse formato através de projetos, nem que seja desenhado para a pessoa entender o que é. Né? Porque tem pessoas muito cabeça duras também que acabam não aceitando porque acham que é difícil, mas quando você mostra que é possível, com alguma referência de algum outro lugar, as pessoas enchem os olhos. Ah, sim, isso é verdade, né? A gente passou por um exemplo de outro assunto, né, Miojo, recentemente, mas quando a gente falou sobre a Colômbia, né? A Colômbia é muito interessante. Teve um evento aqui do primeiro plano de mobilidade. Teve uma intervenção sobre o plano de mobilidade aqui em Aracaju, acho que foi ano passado. E foi um dos arquitetos, né? E foi falar sobre a Colômbia. E assim, dá muita vontade de ir lá e viajar e conhecer. Né? Porque eles trouxeram soluções. E assim, também da gente poder exercitar o trabalho de reclamar menos. Reclamar menos e saber, não a ideia de eu quero solucionar isso, mas de entender de onde está vindo o problema. E a gente não tem essa cultura de onde está vindo o problema, a gente simplesmente quer soluções. Não, normalmente às vezes a gente faz assim, né? Não, chega, vamos parar de pensar aqui, vamos agora falar de soluções. Mas não adianta a gente solucionar algo que vai continuar lá transbordando. E eles encontraram muito essa coisa de você... olha que bonito, você reurbanizar, você tracejar linhas que possibilitam não só aquela coisa orgânica na cidade, né, de vivência, porque você tinha antes influências que causavam muito tráfico, muita questão do medo. E aí você ter essas linhas mais orgânicas, elas viabilizam, né? Elas tornam possíveis a vivência na rua. Então, e até existem projetos no Brasil, né? Existem projetos no Brasil de trabalhos em espaços públicos para que a violência não ocorra de uma forma mais intensa. Eu tô com essa parada que você falou, né? Sobre o anarquismo, de criar redes e tal. É algo que eu e o Chai tem conversado bastante no off até, né? Sobre... Exatamente, é parecido com essa ideia, né? De você criar uma rede, né? Realmente de apoio. Onde você tem, por exemplo, um investimento na produção familiar de alimento, sabe? Você pensar numa empresa que vai ter uma arquitetura que está pensando na construção civil, mas ela está pensando isso de forma social, não
simplesmente do ponto de vista empresarial, né? De lucro. Aí você constrói os apartamentos de 12 metros quadrados, sabe? 12 metros tá bom ainda. É. A função dos espaços privados e também dos espaços coletivos, né? Que são super importantes de se pensar. Então, eu acho que isso que você está falando, ele vai muito de encontro com o que a gente fala sobre essa socialização de todos os meios, né? Não é de algo específico, porque a gente aqui, né, no podcast de um cunho bem mais de esquerda, né, a gente está no limite aqui da esquerda, né? E a gente fala sobre isso, né? Que os meios de produção, eles são importantes para que o trabalhador tome conta disso, né? Mas eu acho que, sendo mais, não sei se materialista, pensando na matéria em si, né? Não nos bens. Talvez a gente tá pecando em pensar nesses passos primeiros, né? A gente pode provar que funciona colocando em prática, antes mesmo de idealizar o que seria depois. E eu acho que essas experiências, elas podem ser válidas dentro da sociedade, tendo esse pensamento mais amplo do que se fazer com o que se tem hoje, né, do que está acessível para as pessoas. E eu acho que a gente perde muito isso, né? Pronto, quer ver uma coisa que a gente observa, né? As pessoas estão vendendo coisas nas redes sociais e eu não sei qual foi o meme, mas dizia assim, como vender a mesma coisa, só que falando de uma forma diferente. Então, se a gente pensar nesse formato, numa forma anarquística, e pensar que, certo, o Brasil está dividido entre esquerda e direita e centro, mas se você utilizar as palavras certas para a direita, vai funcionar, mesmo sendo um projeto que a esquerda entenderia, só que com outras palavras, entendeu? Porque o que acontece? Projeto nada mais não é a questão da temática em si, mas é o orçamento. Então, qualquer pensamento de, vamos fazer um projeto, beleza, quanto que isso vai custar? Quanto que isso vai ter de investimento para que também isso ocorra? Né? Porque mãos produtivas, uma ONG, né, sem fins lucrativos, elas vão ajudar? Vão. Só que por um determinado tempo, porque isso também cansa um pouco as pessoas, né? Então, é até mesmo uma ideia de, se você quer que o seu projeto ele aconteça, que possa, né, viralizar de uma forma social e que a comunidade ela possa aderir, né, usar as palavras certas, né, elas são muito importantes. Concordo 100%, 100%. Eu acho que esse planejamento é o que falta, né? É tirar a ideia do abstrato, né, e transformar isso num projeto mais palpável, que possa ser executado de fato, né, em vias de fato, nem que em passos iniciais, né. Isso é uma coisa que a gente viu também com o Henrique, né, na última conversa que a gente teve com ele, quando a gente estava falando sobre a questão da desmilitarização, né, que o processo ele não se encerra na desmilitarização, mas tem que ter uma continuidade, né. É muito dessa ideia de não só defender a pauta e achar que no dia seguinte ela vai estar resolvida, né? Ter um planejamento, uma construção. E é também isso, né? Saber quanto que vai ser gasto. Que daí você tem uma noção da viabilidade, né? Do que pode ser feito ou não. Então, mas pensando em todos esses projetos, essas formas de se rever o mundo, a cidade, né? Por esse olhar da arquitetura, você também passou por um outro processo, vamos dizer assim, de serviço público, não sendo serviço público, né? Você contribuiu para campanhas políticas, né? Isso é um negócio muito louco, porque eu não tenho absolutamente ideia de como funciona a organização de uma campanha política, né? E eu acho que isso é importante de saber, né? Assim, é um ponto muito importante para a gente poder observar, porque mesmo que são temáticas totalmente diferentes, né? Um é o arquitetura e urbanismo, o outro já estou falando de planejamento de marketing, mas tudo tem a ver porque se trata de sempre o tempo todo estar ressaltando a ideia de pessoas, né? De uma população, de influenciar, de estimular de qualquer forma. E um planejamento estratégico para você desenvolver uma campanha política, ela é muito complexa porque, obviamente, a gente sempre vai ver a parte superficial, né? Que é a forma como as cores serão abordadas, a temática que aquele político vai colocar como tema, mas ninguém vê, né, aqueles seres humanos que não vão ficar, ou que vão ficar 3 dias sem dormir,
que vai ter pessoas que vão dormir no próprio estúdio por muitos dias, né? E que vão adoecer. E eu digo mais, não é nada saudável, vou ser bem sincero. Acho que eu nunca vi ninguém participar de uma campanha política e sair ileso de Sério, mas saúde. por quê? O desgaste de pensar sobre a campanha ou de estar na campanha? Assim, eu acredito que seja uma realidade no Brasil, quando em se tratando de campanha política, porque é uma dedicação extrema de situações que, mesmo que você faça um planejamento, ele tem situações que elas mudam emergencialmente, tipo, do nada. Então, se o político ele está numa linha de pensamento onde a direção, né, o coordenador de comunicação, ele entender que aquilo ninguém está entrando naquele consenso, sei lá, aconteceu alguma coisa na cidade que vai precisar mudar um pouco o rumo, tudo vai ser desconsiderado para ser considerado de outra maneira, de outra forma. Não digo em si da campanha geral, mas das ações de que aquele político, né, ou daquele pré-candidato ele vai fazer. Mas, assim, até rebobinando um pouquinho, até para poder compreender, dentro de uma campanha política, existem também setores. Então, tem o setor mais operacional, que é aquele que vai gravar os vídeos, vai editar, vai fotografar, vai ser um social media, que é aquele que vai estar acompanhando, porque assim, até a palavra social media, curiosamente, muita gente pode definir aquele que é um analista de rede social, que é aquele que vai tomar conta das redes sociais, como também aquele que vai criar conteúdo, que não necessariamente são a mesma coisa, mas de um modo geral chamam de social media. E tem também essa questão do coordenador de comunicação, né, que ele vai estar atrelado aí nessa junção de saber como é que está o endomarketing, ou seja, como é que está a comunicação interna das pessoas, se as pessoas que estão aderindo à campanha, ou seja, trabalhando dentro da campanha, estão entendendo o que está acontecendo, né? Tem a situação também. E como elas também vão levar de forma externa para as pessoas que estão ali recebendo as informações. E aí, dentro dessa coordenação de comunicação, existe a contratação de empresas de marketing, de publicidade, que vão estar ali acompanhando para entregar os materiais, as peças midiáticas, e também as gráficas, né? E tudo tem que estar muito correto. E é uma situação que também, burocraticamente falando, é bem intenso, é bem organizado. Então você tem que estar com o seu CNPJ certinho, você tem que estar tendo o orçamento bem organizado, porque você tem que pensar o seguinte: serão basicamente 3, 4 meses, ou até mesmo já durante 6 meses, já preparando o marketing daquele político, né? E assim, já participei de 4 campanhas políticas, de estar à frente também como coordenadora de comunicação. E é bem intenso, porque existe uma variedade de pensamentos, né, dentro de uma campanha política, onde é legal também de se escutar como é que o político vê as coisas, né? Porque às vezes a gente sempre fala, nossa, aquela pessoa é muito fria, aquele candidato é estranho. É legal também ver como as pessoas são seres humanos dentro de uma campanha política. Então não é todo dia que todo mundo tá sorrindo, não é todo dia que todo mundo tá ali junto, unido, porque tem momentos que ninguém tá mais aguentando, porque é intenso. Tratar com pessoas é energicamente intenso. E você ter uma agenda também para estar acompanhando, você tem que ter muita resiliência. Imagino que eu também já trabalhei com marketing, né, com lançamento de produto, campanha e tudo mais. Você ouvindo a Amy falar, eu lembro de muitas coisas que eu passei em algumas marcas aí, né? E pensando numa campanha política, né, cara, que o seu objetivo é só eleger um candidato, né? Quer dizer, é fazer com que aquela pessoa se eleja, né? A campanha, ela tem esse papel, eu imagino. Além de passar as ideias dela, né, a plataforma dela e tudo mais, o objetivo final é com que ela se eleja, né? Então eu imagino que a tensão seja grande nesse contexto. Olha, eu vou dizer o seguinte, cada ano que é época de eleição, sempre tem diretrizes na área da comunicação. E, tipo assim, se eu for pensar 2012 pra cá, né, que foi a época em que eu comecei a conhecer esse mundo de campanha política, 2012 pra cá, eu vi o quanto que a comunicação ela mudou
as responsabilidades mudaram. E lembrando, né, a gente tinha o Facebook, antes era um Facebook, então a tratativa de comunicação das artes era a importância de você estar colocando programação, de onde estaria o político, né? Hoje em dia existe, mas não é de uma forma tão quadrada, seca, é uma imagem, né? Tem que ter animação, tem que ter imagem, tem que ter vídeo, o áudio tocando, não é mais um jingle, não é mais uma musiquinha ali de 15 segundos, é uma variedade, parece ser que é um single de 5 músicas, de 5, sei lá quantas músicas que o candidato precisa ter para agregar e chamar a atenção. E essa atenção que você falou, Chay, é aquela coisa, né? Quando a gente vende um produto, a gente sabe a energia e como é cansativo o gráfico de venda, né? Porque mesmo que a gente não se preocupe tanto com, vamos dizer assim, a venda em si, mas como se a gente está conseguindo agregar aquela concentração naquela pessoa, se ela está ali vidrada, né? Se mais pessoas estão vidradas naquilo que você está falando. É um gráfico rápido até, né? Subiu ali, conquistou, aí beleza. Vai descendo, mostra outras oportunidades para aquela pessoa comprar aquele produto. Em campanha política, é uma situação em que a gente tem que pensar o seguinte: quanto de visibilidade, de crescimento de pessoas, quantas que estão sendo alcançadas em um determinado período e se isso está aumentando, né? E outra, quais são os bairros que mais podem agregar, né, a aquele político para ele conseguir, né, ser eleito. E aí, quando a gente pensa dessa forma de planejamento de marketing, a gente não pode pensar que é uma estratégia de marketing que a gente faz para uma padaria, que é para vender um produto de colchão. É um planejamento estratégico que leva muito uma ideia de logística, muito logística. A gente lembra aí o marketing de logística da Coca-Cola. A gente leva também uma logística de identidade, um marketing que traga identidade daquele político para as pessoas, tornando aquele político acessível. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar esse último agora, ano passado, num viés até muito legal, que ele era da comunidade e que ele falava muito bem, né? E existia também, ao mesmo tempo, uma repulsa das próprias pessoas, não porque ele estava naquela região, né? Mas naquele receio de, poxa, alguém da minha localidade vai conseguir? E o que é mais interessante também é esses questionamentos, né? E eu acho que foi uma das campanhas que foi considerada e que teve muita referência aqui na cidade de Aracaju, porque ela foi muito bonita. Ela foi bem... Muita gente copiou. Muitas campanhas políticas copiaram o que a gente desenvolveu. E é aquela coisa, pensou em fazer uma coisa, já faz, porque provavelmente alguém vai fazer alguma coisa parecida. E aí vai ficar naquela coisa, olha, fulano imitou ciclano. E é a questão do vídeo oportunidade, situação oportunidade. As lives que a gente criou, não era só o pré-candidato falando. A gente criou o café da manhã. Então ele tomava o café da manhã e tinha uma pessoa que apresentava, né? Não era nem o próprio candidato. Era um cara que apresentava como se fosse o café da manhã ali, né? Com o candidato. E aí comentava sobre as ideias, então era uma coisa muito leve, né? Então foram 4 semanas aí, 2 vezes na semana que tinha essa live. E no final foi o quê? Todo mundo da equipe, né? Tomando café da manhã. Era uma mesa enorme. E assim, eu acho que uma das coisas mais legais dentro de uma campanha política além de conhecer também a essência dos candidatos para poder, como é que se diz, absorver o melhor e também trabalhar coisas para ele também compreender que atitudes, pensamentos também não valem a pena, porque também às vezes são pensamentos egoístas. Os frutos são muito, muito mais legais para se colher, né? É muito legal ver esse formato e o amadurecimento. Acho que qualquer ser humano que trabalha numa campanha política, até mesmo o próprio candidato, é outra pessoa depois que... Porque assim, gente, passa por muitos lugares, passa por muitas pessoas. Ao mesmo tempo que é cansativo, é interessante ver o quanto também que a comunidade, a periferia, ela tá mais ligada na política do que os próprios bairros mais, vamos dizer assim, com condições mais favoráveis, né? Classe média alta. E é isso, eu acho que campanha política, dentro do que eu aprendi, né, de todo esse processo, é que a gente, quando entra, né, nesse ponto de comunicação, a interdisciplinaridade, ela diz muito. Então, graças a Deus, assim, eu acho que eu tenho
Por exemplo, uma mãe que é cientista política, eu tenho um avô que trabalhou no serviço público, meus tios, então o nosso café da manhã sempre foi recheado de temáticas políticas, né? Você acha que isso facilitou esse seu acesso à política? Com certeza, me agregou muito conhecimento e também a analisar os pontos, né? Porque às vezes aquele que eu mais reclamava, de forma politicamente falando, foi aquele que me abriu portas e oportunidades, né? Lembrando daquele projeto lá do cemitério, né? Que quem me abriu portas foi de um partido que a gente não gostava, né? Então, é um olhar que a gente tem que observar, que nem sempre os nossos julgamentos são os melhores, né? Sem antes saber realmente como são as peças, né? E é isso, eu acho que todo publicitário, a pessoa que está estagiando com marketing, com publicidade, marqueteiro, tem que ter a oportunidade de sentir a vibração que é, mesmo que esse curto período de tempo, que seja uma doideira, que você fique cansado, que você rola no chão, diz não aguento mais, é gratificante quando termina, porque você aprende muito em pouco tempo, e aí você aprende o que funciona e o que não funciona muito rápido. Porque você tem, né, que entender isso muito rápido, né? Essa é uma exigência da dinâmica também, porque se você não compreende o porquê que não tá tendo resultado, isso influencia diretamente na campanha, né? Então, as mudanças, ela tem que ser dinâmica, né? Sim, elas têm que ser dinâmicas, e a gente for analisar também, por exemplo, mesmo que a gente pense, poxa, que injusto, né? Eu vou fazer uma campanha aqui em cima de um bairro X e eu preciso que as pessoas sejam conquistadas, né, para aquele tal político. Eu não gosto de pensar muito assim, porque eu acho que é uma mentira, né? Você conquistar as pessoas simplesmente por coisas que agreguem valor através de cor, som, que o marketing estimula isso, né? Mas você poder agregar coisas das qualidades que aquele político ele pode oferecer para aquele bairro, aí são outros 500, né? Acho que a perspectiva de como a gente quer trabalhar também influencia em como também as pessoas gostam de se sentir valorizadas, né? Acho que a escuta, quando você tem um político que escuta, um político que quer compreender, que é, como é que se diz? Que não quer somente falar dentro das redes sociais, né? Mas ele quer escutar o que o povo está dizendo e também mostrar que o que ele já fez, porque, por exemplo, esse que a gente trabalhou, que é da comunidade, que chama aqui Comunidade Pantanal, foi muito bacana. Ele já fazia ações, né? Ele conseguiu botar asfalto lá, fez baixo-assinado, então o lugar não tinha asfalto, né? Era areia, imagine, os bichinhos lá, os meninos, tudo com a cabeça cheia de areia, porque não tinha, era tudo areia, né? E aí depois conseguiu paralelepípedo, conseguia asfaltar, enfim, são ganhos, né? Que a comunidade consegue, e de uma pessoa que não estava como vereador, como deputada. Então, isso também colabora para o enriquecimento, né? Um currículo social de ações. E assim, o que é interessante também dentro do processo de campanha política é que por exemplo, o vereador é diferente do deputado federal e deputado estadual. Obviamente que pode ser muito óbvio, mas isso é óbvio. Mas não. O orçamento de um vereador é um, e deputado federal é outro. Também a forma como os partidos, eles também abrem, né, os investimentos, mas cada um tem o seu investimento e a prestação de contas, né? Então, isso é muito amarrado e muito organizado. Isso, por exemplo, até para vocês terem uma ideia, para você investir em anúncio pago, você assumir um anúncio pago de um político, você tem que entregar toda a documentação da pessoa no formato político para que uns 7 a 15 dias a documentação dele seja aprovada, e se, por exemplo, de um anúncio foi investido R$100, se ficar um centavo no anúncio, tem que devolver esse 1 centavo. Caramba. Não, isso daí eu tô ligado. Para as contas públicas, o negócio é na risca mesmo. Isso é para qualquer coisa que você fizer. Eu lembro disso em outro aspecto, né, que era na época que eu tava na faculdade fazendo citação, né, pra pesquisa. O processo é parecido também, né? Então, por exemplo, você gastou, eles te enviaram R$50 para transporte, você gastou R$49,99, eu tinha que devolver 1 centavo. Foda-se. Porque é dinheiro público. Então, cada centavo ali, ele é debitado de forma... Então, eu imagino pra uma eleição. E principalmente, assim, quando você pega governador, deputados federais e tal, porque o orçamento é muito maior, né? Não é que é um pouco maior, é muito maior. E os detalhes, eles influenciam demais nisso, porque isso pode invisibilizar a campanha do candidato por causa da prestação de conta, né? Caralho, que palavrinha, hein? Eu tentei falar aqui. Viabilizar.
Inviabilizar, né? É isso. Ai, deixa eu usar meu dicionário hoje. Pois é. E assim, uma das coisas também que a gente tem que entender, e que eu gosto muito, na verdade, de trabalhar num formato orgânico, que é muito mais desafiador, porque é você conquistar as coisas de espelhamento, né, de uma forma mais branda. E depois você vicia seus números dentro das redes sociais para fazer um anúncio, né? Mas você já tem o material pronto, você já tem a sua munição pronta para você conseguir gerar, né? Não adianta você começar algo que você não tá sentindo muito bem e já anunciar, porque isso influencia. A gente acha que não, mas influencia muito. Então, assim, particularmente, o nosso processo de campanha, quando eu estudei, ele era candidato a vereador, eu tinha que entender a forma também de como ele era, né? Então ele era uma pessoa bem ansiosa, bem agoniada. Se eu dissesse dance na chuva, ele ia dançar na chuva. Então tinha que ter muito cuidado em como eu iria passar as informações, né? Eu sempre era toda segunda-feira. Isso eu nunca me esqueço porque não é que seja traumatizante, mas é inesquecível. Mas toda segunda-feira, das 6 da tarde até 11 da noite, a gente sentava a equipe toda para eu poder fazer a apresentação semanal das coisas que iriam acontecer. Então, para que isso ocorresse, 2 semanas antes, era das 6 até 3 horas da manhã, entendendo quem ia ser a equipe, quem ia ser o time, quem iria ser o coordenador da campanha, quem ia ficar à frente da parte o social media que iria acompanhar o dia todo o candidato. Então, para você fazer todo um roteiro, todo um contexto, todos os formatos midiáticos que eles precisariam usar, falar também para o meu time e usar o psicológico para que eles também agilizassem alguns processos, né? E ter também situações de momentos que você não poderia deixar de passar de datas comemorativas, que mesmo que seja algo que eu não suporto, são datas comemorativas, você tem que utilizar, porque assim, mesmo que a gente critique muito, tem pessoas que tipo... Estão apegadas a isso, né? Sim, e causa inveja, né? Às vezes um simples bem-vindo janeiro, bem-vindo dezembro, bem-vindo ao setembro, só porque você persistiu nessa constância de estar sempre colocando no dia primeiro isso, causa transtorno para outras pessoas, que o marketing ajuda muito a fazer, né? Eu tô na frente. Então, você pensar nisso o tempo todo nas peças, nos conteúdos. Eu lembro que assim, né? Nessa campanha política do ano passado, você não poderia utilizar jingle de músicas autorais. Sei lá, quero usar de Luiz Gonzaga, não pode. Quero... Não podia, era proibido. Então, você tinha que criar o texto todo, sem estar utilizando letra inteira da música, sabe? Tem que fazer modificações. Isso. Então, a gente tinha que tomar muito cuidado e às vezes, repare, o candidato recebeu de presente um jingle. E aí você escuta, você faz, meu irmão. Que merda é essa? Ainda faz em arrocha, em forró. Todos os ritmos. Porque você tem que lidar com isso também, né? Que é com essa relação não só do que as pessoas oferecem, mas o que eles acreditam que é apelo pra população, né? No estilo específico, numa roupagem específica pra um público diferente, né? Então, e também porque se tivesse só uma, você não aguenta mais também de escutar, né? Sim, com certeza. Essa coisa, né? Pô, todo mundo aqui lembra até hoje do Emael, né? Eu nem sei de que parte Eu não sei dele se a era, IB lembra, porque o Emael é daqui, né? Não, o Emael, um democrata cristão. Era alguma coisa assim. Mano, são umas marchinhas de candidato, né, velho? Pega muito. O Emael foi a mais bem sucedida da história. Mas, ó, o Emael usou isso por toda a vida dele, tá? Todo ano de eleição, ele usou a mesmo jingle pra sempre. Ele pagou uma vez e usou pra sempre. Até morrer, porque agora ele morreu. Não, mas aí eles... Mano, ele fez um bom negócio, tá ligado? Ninguém precisou refazer esse jingle. Ele só fez uma vez. Verdade. Emael. José Maria Emael. Acho que ele é falecido já, não é? Ah, não sei. Não sei nem de que partido ele é. Eu só sei que ele é um democrata cristão, cara. E que isso conta muito na parte, na região sudeste, né? Se a gente for analisar. Isso conta muito. Como é que se diz? Porque assim, né? Eu também já tive algumas discussões com meu pai, políticas, né? De ele colocar situações de um certo candidato à presidência e eu comentar pra ele situações e comportamentos que a gente recebia. Aí meu pai dizia, mas eu nunca vi isso dele. E eu falava, pai, você tá no Nordeste? Ele não. Eu falei, então, a gente só vê aquilo que, né? Aquilo que a gente... Faz parte do seu meio, né?
Justamente, é aquilo que as pessoas querem que a gente veja. Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, num marketing presidencial, é claro que a linguagem para o Sudeste vai ser a necessidade de você estar ali mostrando que o presidente é casado, né, tem uma referência de alicerce, né, que já no Nordeste não tem muito essa visão, né, já é um outro formato de visão de como é que poderia ser um presidente. Eu lembro que até não sei quando foi. Acho que eu tava. Não sei onde que eu tava. Mas que tava mostrando uma pesquisa onde. Como é que as pessoas queriam ver. Como é que as pessoas queriam um presidente. Tipo assim. Aí tinha lá, casado, cristão. Democrático, que nem o cara aí candidato do jingle. E aí é isso, né? A gente começa a perceber que existe depois uma briga política que acaba tudo, e aí você vê que tem gente que morreu por besteira, entendeu? Que aí daqui a pouco é os dois se abraçando e cada um dividindo aí os setores, né? Essas coisas que depois a gente fica se perguntando, né? Pra que se estressar com política? Você acha que a política de Aracaju, assim, de um modo geral, ela é mais... Você consegue ver esses detalhes mais de perto? Porque, assim, tô dando um exemplo, né, dos arrogantes de São Paulo aqui, porque a gente sente que a gente tá muito distante de tudo. Porque é tanta gente nessa cidade que você não consegue ver as, tipo, particularidades que, por exemplo, eu via quando eu morava em São Carlos. Ó, São Carlos era um negócio estranho, assim. Quando eu fazia faculdade em São Carlos, era a regra que o reitor da UFSCar, né, da Federal de São Carlos, ele ia virar deputado federal, pelo PT. Uhum. Ia ganhar. E assim, e aí você via os dois últimos deputados federais, eles eram reitores da universidade, né? Então você consegue, pelo menos no caso de São Carlos, você conseguia ver a política acontecendo em outros aspectos, porque as pessoas estão mais perto de você. E São Paulo é meio mais distante de tudo isso, você não vê as coisas. Você sabe que ele foi comer um pastel numa feira, porque isso é de São Paulo, né? Você tem que comer o pastel na feira, com aquela cara de nojo, e tomar um pingado num boteco. Isso é São Paulo. Se um candidato a São Paulo não comer o pastel e não tomar o pingado, ele não vai ser eleito, entendeu? Ele nem concorre. Não precisa nem fazer essa Ele merda. nem concorre. a gente nem vê os Nem candidatos tenta, que não tomaram nem tenta. pingado. Eu não sei se você sabia disso, Amy. Não, sabia não. Isso é regra de São Paulo. Então, o que tem, tipo, se você procurar uma foto do João Dória, você vai achar uma foto do João Dória comendo pastel e tomando pingado. João Dória, José Serra, Geraldo José Alckmin, Serra, Alckmin, Marta todo mundo. Suplicy, todo mundo, meu irmão, todo Até político de São o Paulo imbecil tem uma do- foto. Ricardo Nunes, Tarcísio. Ricardo Nunes, Você entendeu? Todos. E aí tem a galera da esquerda que tira uma onda com isso, tipo o Boulos, né, velho? É. Que é o cara que brilha na foto do pastel. E aí ele vai comer uma coxinha, né? Que aí é a outra pegada, é a outra jogada de marketing, que é essa coisa, estou mais pé no chão, estou mais com as pessoas, e não sei o Não, é quê. porque também a gente vê, né? E a gente sabe que assim, pô, o Boulos ele vai apreciar essa culinária, tá ligado? Com certeza ele come isso, tá ligado? Não é um bagulho excepcional da vida Não, dele. tipo, mano, com certeza ele vai apreciar uma coxinha, não é um excepcional. Exato. Agora, você vê o João Dória comendo um pastel, uma coxinha, um bolovo. O mal que ele passou, velho. E sabe o que é o melhor? É as caras de nojo. Sim. Porque Sim. isso é uma realidade. É que a Aimee, ela precisa entender isso claramente, né? Então eu tô visualmente mandando pra ela essa referência, pra ela ver como que funciona essa cara de nojo. Porque isso faz parte da política de São Paulo, sabe? E é um bagulho muito único, que você tem várias pessoas. Marta Suplicy. Você tem, tipo, todo mundo que você imaginar, você vai ver fazendo esse ritual paulistano. E sempre vai ter essa foto merda dele com cara de nojo comendo. Que é o mais engraçado, sabe? Eu não sabia se você sabia disso, mas isso é tipo São Paulo, sabe? Não, isso deve ter. Eu acho que deve ter em alguns outros lugares do Brasil. Será que não? Não, acho que cada um tem o seu processo, né, ritualístico. Tem que ter a sua coisa que o candidato tem que passar. É isso. Aham. Tipo assim, todo candidato tem que fazer isso. Olha, desenhar a cidadezinha de Aracaju atrás da campanha. Ah, isso tem que estar. Tem que estar, sempre tem que estar o desenho, entendeu? Sempre Que tem que estar o desenho do mercado, sem pisar no mercado, entendeu? É muito louco isso, né? As características regionais, assim. Eu acho que você deveria fazer um estudo de caso nas campanhas de São Paulo. É um negócio assim, de parâmetro de comparação, né?
Tipo, é um negócio muito tosco. É muito tosco. Mas assim, é até engraçado, porque imagine, né? A comunidade nunca tem tanta coisa, né? Existem eventos, ações e tudo. Aí vem campanha política. E aí é barulho, é alegria. Então, você parece mais um trio elétrico das pessoas acompanhando. Aí, você fala. Isso, de tá o trio, de tá a caixa de som e aquela coisa toda. E caminhada, que na verdade mudou um pouco essa singularidade aqui em Aracaju, porque carreata, né, que é aquele acompanha trocentos carros na rua, não é mais muito bem visto isso, mesmo que tenha. Não foi muito utilizado, foi mais caminhada, que o cara caminhe entre a comunidade, sentar em cima do trio. Só se for um lugar muito perigoso, que realmente eles aceleram, é até engraçado. Mas essa coisa, essa alegria, as pessoas gostam, entendeu? Desse vucu-vucu aí. E é interessante observar, gostam de tirar foto, de estar vendo. Porque como também é uma população pequena, Aracaju, muitas pessoas se conhecem. Muita gente conhece fulano que casou com ciclano, que conhece não sei quem, que foi filho de não sei quem, que neto do interior, não sei da onde. Então, existe muito essa ligação. Alguém conhece alguém, entendeu? Então, às vezes, é aquela coisa de novo, né? A política é muito próxima da gente. Então, às vezes, o primo mora ali, vai dar um abraço no candidato a vereador, entendeu? Então, existe muito essa proximidade. Mas, com tudo isso, quero agradecer a sua presença, Aimee, para esse episódio. Eu acho que tivemos informações, assim, algo realmente a se refletir, né? Principalmente sobre essa relação das campanhas políticas, do desgaste, dessas comparações regionais, mas principalmente sobre o urbanismo, né? Que o urbanismo faz parte dessa política pública que eu acho que é ignorada muitas vezes. O processo de organização e de se pensar o que a gente quer do mundo daqui pra frente, né? Através da urbanização também. E de fazer isso de uma forma mais organizada, consciente, pensando nas pessoas, muito mais do que nos próprios empreendimentos por si só, né? E eu acho que isso é algo que faz a gente pensar. E assim, né, só pra, acho que fazer uma última fala aqui rapidinho, as duas coisas, elas se conversam muito, né? Essa parte do urbanismo, essa parte do estudo das pessoas dentro de uma cidade através do planejamento de marketing, porque é como se você estivesse criando uma certa guerra, né? E essa guerra, ela tem que ter uma perspectiva de como é que você quer o resultado dela, né? Como é que você quer abordar, porque tudo tem uma consequência. Então não é só uma questão de ganhar. Depois que ganha, o que tem depois? Como é que você vai manter a palavra? Como é que você vai continuar? Então, existe todo um planejamento que, através do marketing, facilita muito, né, o planejamento estratégico de qualquer lugar, principalmente uma campanha política. E uma coisa muito legal que você estava falando aí, né, essa questão da importância, até mesmo da gente pensar do plano diretor de uma cidade, mas estudar um pouco sobre isso, ver como é importante a gente também se reunir, porque sempre tem chamadas públicas, né, e ações para vocês escutarem e verem algum tipo de reedição no plano diretor, porque isso influencia muito a vida das pessoas na cidade. Então, se a gente não estiver cooperando e participando dessas reuniões, a gente pode acabar se chateando, né? Falar, poxa, eu tive a oportunidade, mas eu não sabia. Então, é importante saber qual vai ser a próxima reedição, a atualização, né, para fazer os questionamentos, porque sempre isso é encaminhado para o público e o público, ele pode intervir de alguma forma, né? E tem um negócio muito legal que é o Mobile Campus, que são cursos gratuitos sobre mobilidade urbana sustentável. Caramba, Olha só. interessante, não sabia. E assim, é uma plataforma de educação à distância da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. E assim, são vagas ilimitadas, que não precisa de um processo seletivo, e aí que você pode estudar várias coisas. Por exemplo, tem mobilidade antirracista, uso de dados para gestão de transporte público coletivo, GTFS, GPS, bilhetagem eletrônica no transporte público. Isso aqui, esse GTFS, GPS, né, eu estudei muito, né, eu tenho muito estudo, eu sou especialista nessa área de transporte público, e é muito legal você ter ali o controle dos pontos, né, e de como as frotas de ônibus, elas andam na cidade, e como você pode influenciar através desses desenhos do GTFS, né, que você vê as linhas,
inclui pontos de parada, influenciam no aplicativo que você pode ter na palma da sua mão, recebendo as informações em que o poder público pode estar passando para você. Então, essa linha aqui vai mudar porque vai ter algum tipo de reforma. Então, todas essas coisas que vocês recebem através desse GTFS, de mudanças aí. Gestão da mobilidade, o curso aqui, transporte público, mobilidade por bicicleta, aquela coisa que eu falei do pedonal, mobilidade a pé. Então, fica aqui vou mandar o link para o Miojo e aí vocês dão uma olhada que vale a pena ter esse acesso. Não só iremos olhar, mas como também deixaremos aqui anexado nos links desse episódio, para quem quiser conhecer também, ir lá e dar uma olhada, né? Com certeza. E dessa forma, ficamos por aqui. Vamos encerrando o nosso episódio. Para quem ficou até agora, e você que está ouvindo a gente, eu não sei, no YouTube, não deu seu like, ou de qualquer agregador de podcast, vai lá e deixe a sua avaliação sobre esse podcast, que é super importante pra gente. E também divulgue isso, compartilhe isso, para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Se você, novamente, quer dar aquele passo extra, o que você pode fazer? Você pode conhecer o nosso Apoia-se e ver lá quais são as metas, se puder contribuir com o nosso trampo aqui, né? Mas o engajamento, o compartilhamento, o comentar, engajar com a gente nas redes sociais também já é uma contribuição e tanto. Pois é, gente. Sejam investidores do conhecimento. Olha só. Olha que lindo. Nossa, vou até fazer uma camiseta agora. Mas aí, novamente, obrigado. Quero agradecer sua presença. Eu espero tê-la aqui de volta em algum futuro para discutir um pouco mais sobre esses assuntos e tantos outros que estão abertos aqui pra gente. Mas eu quero agradecer a oportunidade. Eu sei que foi bastante coisa que a gente falou aqui. Dá para depois, aos poucos, eu acho que essa coisa da questão do GTFS é uma curiosidade muito bacana que a gente pode também agregar aí depois, né? Essa questão dos dados, né, do transporte público, que é importante. Mas assim, eu quero agradecer essa oportunidade de poder compartilhar. Adoro compartilhar essas coisas e depois me digam, né, todos vocês, o que vocês acharam disso daqui. Perfeito. Então, gente, espero ver vocês na próxima semana. Eu deixo pra vocês um beijo, um cheiro e até lá. Beijo, gente. Valeu. Até a próxima, amigos. Falou, valeu. Get this beat untagged for free at freebeats.io. freebeats.io. Get this beat untagged for free at freebeats.io. freebeats.io.